Graça e paz, amados. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre a doutrina do sangue de Jesus, a doutrina do sangue na Bíblia. E especificamente nesse vídeo eu quero falar sobre um equívoco que tem sido cometido com relação à doutrina do sangue. Antes que qualquer pessoa possa fazer qualquer julgamento, eu gostaria de dizer aos irmãos e aos aqueles que estarão assistindo esse vídeo, que eu já falei em outros vídeos a respeito do poder do sangue. Aconselho até quem não assistiu, assistir o vídeo aí, o poder do sangue de Jesus, onde eu deixo claro como que deve ser compreendida essa questão do poder do sangue, e que eu não nego o poder do sangue. Inclusive, nesse vídeo também eu deixo claro que o fato de alguém clamar pelo sangue de Jesus não está cometendo nenhum pecado. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu aconselho a assistir para maior entendimento daquilo que será dito, até mesmo nesse vídeo aqui. Vou procurar ser o mais sucinto possível, embora o assunto é um assunto bem delicado, mas espero, pela graça de Deus, poder contribuir de alguma maneira para o esclarecimento daquilo que é a real doutrina do sangue e tirar esse equívoco que tem sido cometido com relação à doutrina do sangue, que é a ideia de que o sangue de Jesus é um tipo do Espírito Santo. Então, esse ensino de que o sangue de Jesus é tipo do Espírito Santo, é figura do Espírito Santo, isso na verdade, um equívoco com relação à doutrina do sangue. Para iniciarmos aqui, eu gostaria de ler o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, e no versículo de número 1 e 2, vamos ler aqui, diz assim: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Então, eu gostaria de deixar aqui bem de início que essa observação de que o autor aqui da carta, o apóstolo Pedro, ele faz uma distinção, né, entre o Espírito Santo, que é o santificador aqui, né, o Espírito Santo, e a purificação, ou aspersão feita pelo sangue de Jesus. Então ele faz uma distinção entre o sangue de Jesus e o Espírito Santo. Ele não coloca as duas coisas como uma coisa só. E em nenhum texto na Bíblia nós vamos encontrar aqui dizendo que o Espírito, de que o sangue de Jesus é tipo do Espírito Santo. Até mesmo porque nós temos que compreender uma coisa. Existe na Bíblia o que é chamado tipo. E o tipo, na verdade, ele tem o seu antítipo. Ou seja, o tipo dos sacrifícios que eram realizados ali na antiga aliança eram tipos de Cristo. Ou seja, todo aquele sacrifício, todas aquelas figuras relacionadas aos sacrifícios que faziam parte do culto da antiga aliança, e todas as figuras ali estavam apontando para a pessoa de Cristo e para a obra de Cristo. Eu até aconselho, né, quem não teve a oportunidade, quiser, que um pequeno livro fácil de encontrar, preço também bom, né? Não estou aqui ganhando nada com relação a isso, mas um livro aqui falando sobre um pouco a introdução ao estudo da tipologia bíblica, né, de Magno Paganelli. Então aqui já dá uma luz um pouquinho com relação a essa questão. Tá? Então, feita essa observação aqui, nós temos que entender um pouco o que é essa doutrina do sangue, como que ela surge
Em Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, nós vamos ver ali o escritor afirmando que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ora, e onde que ele tirou isso? De onde que ele tirou isso? Nós vamos lá para Levítico, capítulo 17, versículo de número 11. Levítico, capítulo 17, versículo de número 11, diz assim: Pois a vida do corpo está no sangue. Eu lhes dei o sangue no altar para fazer a expiação por vocês. E o sangue oferecido é o sangue oferecido que faz expiação em lugar de uma vida. Então, é o sangue oferecido que faz expiação em lugar de uma vida. Portanto, para que houvesse a expiação do pecado cometido, era necessário então que houvesse o derramamento de sangue. Sem o derramamento de sangue, não haveria remissão de pecado. O resultado do pecado, o que é a doutrina quando nós estudamos a martiologia, né, nós vamos ver com relação à doutrina do pecado, como que o pecado entrou no mundo, as suas consequências, né? E nós vamos entender que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, o resultado do pecado é a morte. E o derramar do sangue, na verdade, expressa bem ou representa bem essa penalidade exigida pela lei de Deus com relação ao pecado. Então, o pecado exige a morte. E esse sangue derramado representa ali, na verdade, a morte de alguém, como cumprindo a exigência da lei com relação ao pecado. Quando nós olhamos o que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 17, ele vai falar de que na antiga aliança havia ali todos aqueles rituais da lei que apontavam, eram tipologicamente para aquilo que se cumpriria em Cristo. E na verdade, tudo aquilo ali seria uma sombra de uma realidade. E essa realidade é o próprio Cristo. Sendo Cristo a realidade dos sacrifícios que eram sombras, Cristo vem e oferece o seu sacrifício perfeito, ele é a realidade. Portanto, ele é o antítipo do tipo que existia antes. Então, ele é a realidade, ele é o ápice daquilo que estava relacionado ao sacrifício, ao preço da redenção humana. Então, ali não há mais o sangue de Jesus, ele é o cumprimento do sacrifício da antiga aliança. Mas ele não aponta para o Espírito Santo, ele não vai ser sombra de algo ainda futuro como o Espírito Santo. Ele não é um tipo do Espírito Santo. Na verdade, o tipo conduziu ao sacrifício de Cristo. Não sei se eu estou conseguindo aqui ser claro para os irmãos, para levar os irmãos à compreensão daquilo que nós queremos passar para os irmãos. Ou seja, o que era a morte de Cristo, né? Ou o sacrifício de Cristo? O sacrifício de Cristo, ele na verdade foi um sacrifício de substituição. Cristo, ele vai se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele vai naquela cruz substituir o homem pecador. E ele vai pagar, ele vai cumprir a exigência da lei, morrendo por causa do pecado da humanidade, substituindo o pecador naquela cruz. Então, seu sangue derramado é uma expressão daquilo que era a exigência da lei, ou seja, alguém estava morrendo, alguém estava derramando sangue para cumprir a exigência da lei. Então, Cristo faz isso aí, né?
E para que isso se tornasse uma realidade, o Verbo precisou se encarnar. Era impossível, né, acontecer a redenção sem a encarnação do Verbo. Daí nós vemos a importância até mesmo da humanidade de Cristo, no aspecto soteriológico. Por quê? Porque Cristo precisou assumir uma natureza humana para redimir a natureza humana que estava afetada pelo pecado do primeiro homem. Então Cristo agora ele assume essa natureza humana e ao assumir a natureza humana, ele então recebe a condição de representar o ser humano naquela cruz e poder então efetuar o sacrifício redentor. Em Romanos no capítulo 5 fala muito sobre essa questão da redenção, né? E de como que isso acontece. E eu gosto muito dessa passagem de Romanos no capítulo 5. E Romanos 5, o versículo 1 diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. E é por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Então, o que Cristo fez nos tornou justo, ou nos declarou justo. Nós somos declarados justos pela fé no sacrifício de Cristo. E no aspecto desse sacrifício, na sua substituição da minha vida e da sua vida. Quando eu deposito a fé nesse sacrifício redentivo de Cristo, eu sou declarado justo. Eu não sou declarado justo por imitar a Cristo, eu não sou salvo por imitar a Cristo, eu sou salvo pela fé no que Cristo fez, no seu sacrifício. O seu sacrifício. Já no versículo de número 8 desse mesmo capítulo, nós encontramos aqui: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Ou seja, o sangue de nós fomos declarados justos diante de Deus, por quê? Por meio do sangue de Cristo. Meus irmãos, é exatamente esse sangue de Cristo, é o seu aspecto humano. É o aspecto humano de Cristo que ele assume e ele paga o preço, ele assume a natureza humana, ele derrama, ele morre naquela cruz e derrama o seu sangue. Portanto, o sangue aqui está ligado ao aspecto da humanidade de Cristo, que nos capacita à redenção, porque ele assume a nossa natureza para redimir a nossa natureza pecaminosa. Então, esse sangue não tem nada de tipo do Espírito Santo. É a natureza humana de Cristo sendo ali crucificada na cruz para resgatar o homem. E Deus então ele se humilha por amor ao pecador, ele assume esse aspecto da humilhação, deixando a sua glória e assumindo um corpo humano e ali naquela cruz sendo levado para ser sacrificado em meu lugar e também no seu lugar. Ainda no versículo desse mesmo capítulo, no versículo de número 18, fica claro: é verdade que um só pecado de Adão trouxe a condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados
justos. Então, aqui mostra esse aspecto da humanidade de Cristo, ou seja, o primeiro homem, Adão, ele peca e, sendo ele o representante da raça humana, todos os seres humanos nascem com esse chamado pecado original ou a natureza corrompida. Agora, Cristo vem, assume essa natureza humana, é o segundo Adão, e ele então cumpre toda a exigência da lei, ele não peca, ele é perfeito e ele assume os nossos pecados naquela cruz, né? E paga o preço do resgate. Então, tudo está relacionado a essa natureza humana de Cristo para substituir o homem e resgatar o homem. Hebreus, no capítulo de número 10, Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 4. Hebreus 10, 4. Diz que... Hebreus 10, 4. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifício nem ofertas, contudo, me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocausto, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Então, primeiro Cristo disse: não quisesse sacrifício, nem ofertas, nem holocausto, nem outras ofertas, nem te agradasse dela, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou: aqui estou para fazer a tua vontade. Cancela a primeira aliança, a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Então, nós somos santificados, nós somos justificados através do corpo de Jesus Cristo e por aquilo que ele fez no Calvário. Essa morte substitutiva, tomando o meu lugar e o seu lugar. Então, veja bem, nós temos ainda de falar um pouco sobre essa questão do cordeiro sendo imolado, né? O animal sendo imolado. E aqui nós vamos ver, por exemplo, em Hebreus capítulo de número 1, vai dizer no versículo de número 3 o seguinte: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. E com a sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. Então, vou dizer que Cristo nos purificou de nossos pecados. O que o autor aos Hebreus está referindo aqui? Ao sacrifício de Cristo. Ele sacrificou-se por nós, ele nos purificou de nossos pecados por meio do seu sacrifício. E aí o mesmo autor vai falar no capítulo de número 10 e agora no versículo de número 19 o seguinte: agora, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Ou seja, o que ele está dizendo? Então, irmãos, uma vez que nós fomos purificados pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelo seu sangue derramado, cumprindo a exigência da lei, por causa do seu sangue, e aqui volto a dizer, do seu aspecto humano sendo sacrificado para resgatar o homem pecador, né? Por causa do seu sangue, nós podemos ter confiança para entrar no lugar santo. Ou seja, o sumo sacerdote entrava no lugar santo, no Santíssimo, levando o sangue de um animal que morria ali, para que o pecador pudesse ter o seu pecado coberto.
E agora, tudo aquilo era o quê? Um tipo do sacrifício de Cristo. A sombra cumpriu na realidade em Cristo. Cristo agora morre e agora o sangue dele, nós não precisamos agora de animais morrendo constantemente, mas nós temos o sangue de Jesus que foi derramado no Calvário e por causa desse sangue nós podemos ter confiança para entrar na presença de Deus. Por quê? Porque ele nos purificou por esse sangue. Ele nos aspergiu por esse sangue. Então, por causa desse sangue, eu consigo entrar na presença de Deus. Então, não é por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz a aplicação dessas realidades salvíficas em nós. Daquilo que Cristo fez, o Espírito Santo é que faz essa aplicação. Por quê? Por meio da fé. A fé é o dom de Deus. É o Espírito Santo que ilumina a nossa compreensão. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo faz esse trabalho de nos levar à compreensão e de nos conceder fé, nos conceder capacitação de arrependimento, mas o aspecto da redenção foi garantido por aquilo que Cristo fez, e é por causa do sacrifício da humanidade de Cristo ali, do sacrifício realizado, que nós entramos com confiança na presença de Deus. Portanto, ter ousadia para entrar na presença de Deus não é clamar pelo Espírito Santo, é clamar a Deus confiante e entendendo que Cristo me substituiu naquela cruz. E, portanto, eu me torno justificado diante de Deus. Eu me torno justificado diante de Deus. Esse é o aspecto da virtude do sangue, né? E não tem nada com relação à tipologia do Espírito Santo. Nós não temos essa afirmação por parte dos apóstolos. Inclusive, irmãos, quando João escreve as suas cartas, nós vamos ver lá, né? Ele vai escrever as suas cartas, ele vai mencionar a questão do sangue, né? Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E João, ele trabalha muito numa questão, porque ele está ali enfrentando aqueles que tinham ali uma doutrina herética que negava a humanidade de Cristo, né? Então essa doutrina que negava a humanidade de Cristo, é por isso que João vai escrever na sua carta que o anticristo é aquele que negava que Cristo veio em carne. Então alguns estavam dizendo que Cristo apenas era alguém que se apresentou numa forma, numa imagem humana, mas ele não assumiu a natureza humana, ele não era carne, não era um ser humano, porque existia aquela ideia de que a matéria é má, né? E sendo a matéria má e o corpo mau, Deus não poderia assumir um corpo ou a matéria, porque a matéria é má. Então, eles negavam a humanidade de Cristo. E eles eram considerados anticristo por negar a humanidade de Cristo. Então, quando João lança a mão do aspecto do sangue de Cristo derramado, ele está confrontando ali o gnosticismo, que era essa doutrina daquele período ali que negava a humanidade de Cristo. Ou seja, está dizendo ali, olha, Cristo sim encarnou e derramou sangue humano naquela cruz, e por causa desse sangue derramado na cruz nós somos justificados. Amém? Espero ter trazido algum tipo de esclarecimento para alguns irmãos, né? Que Deus nos abençoe.